A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Você sabe o que é a graça? E como fazer para ser salvo por ela? A graça de Deus é um plano de salvação que Deus elaborou para que toda a humanidade fosse salva. A Bíblia está escrito que nós somos salvos pela graça através da fé. Então, para nós sermos salvos, nós temos que crer que em Jesus Cristo nós temos salvação. Nós somos criaturas espirituais, vivendo dentro desse corpo carnal. E esse corpo tem uma grande inclinação para o pecado, para as coisas da carne, transgressões contra as leis de Deus. E Deus, olhando para essa humanidade tão corrompida, pecadora, Ele não quis acabar, aniquilar, se desfazer da humanidade, mas Ele olhou com olhos de amor. E Ele elaborou um plano de salvação para que todo aquele que crer nesse plano seja salvo. Na Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por época da lei, no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, elas tinham que oferecer um animal sem mácula, um animal perfeito para ser sacrificado. E ali o pecado delas seriam encobertos pelo sangue desse animal perfeito. Lembra-se que na Bíblia também diz que a vida do corpo está no sangue. Então, para ter essa remissão desse pecado, precisaria de uma vida. Derramar o sangue, um sangue puro, para cobrir o meu e o seu pecado. Agora que nós estamos na época da graça, que Jesus Cristo veio a essa terra, nós temos a oportunidade de termos os nossos pecados encobertos por um sangue puro através da fé. O Pai olhou para essa humanidade para procurar um justo, um sequer, que poderia fazer esse sacrifício, que poderia entregar a sua vida em favor de todos. Mas Ele não achou nenhum justo, nenhum sequer, porque todos dessa terra estão contaminados pelo DNA do pecado. Isso mesmo. E na Bíblia também diz que ninguém conseguiria cumprir toda a lei. Sempre nós tropeçaríamos num ponto ou numa vírgula. Você sabe o que é a lei? A lei de Moisés, aquela que foi dada lá no Monte Sinai. Somente Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a lei, sem ter nenhum pecado. Então o Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio em obediência. Na palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é inexplicável para mim e para você. Nós não vamos conseguir entender esse amor. Mas Ele amou de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho dele, o unigênito, aquele que foi gerado por Ele. E Ele enviou para ser crucificado, sacrificado no meu e no seu lugar. Jesus Cristo, Ele veio como homem a essa terra para Ele ter legalidade sobre a terra. Isso que fala que o sangue dele é carmesim, um sangue vermelho, um sangue de homem. Ele veio como homem. Ele derramou um sangue puro, sem mácula, sem pecados, carmesim. Naquele momento que Jesus Cristo estava sendo pendurado no madeiro, Ele estava no meu e no seu lugar. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo, o Cordeiro sem pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Esse é o plano de salvação. É o plano da redenção da alma do homem. Por mais que uma pessoa se julga muito boa, por mais que ela se julga certinha, eu te garanto que alguma coisa ela tem, que ela vai tropeçar, que ela vai cair no pecado, que ela tem um pecado, que ela tem um espinho na carne, que alguma coisa sempre todos nós temos. Ninguém nesse mundo consegue viver uma vida totalmente sem pecados. Mesmo porque nós carregamos no nosso DNA o pecado original, aquele cometido lá no Éden. Mas não é só por isso não, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem leva ele a praticar atos que nem mesmo ele quer. O apóstolo Paulo mesmo dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço.
E é por isso que eu e você precisamos da graça de Deus. Aleluia. Na Bíblia está escrito que nós tínhamos uma dívida, que nós tínhamos uma promissória assinada por nós, pecadores. E com essa dívida, nós estávamos condenados ao fogo do inferno, à fúria de Deus, que Ele vai trazer sobre essa terra. Em breve, todo mundo está vendo isso, pelas coisas que estão acontecendo, todos nós sabemos que está muito próximo o dia do grande juízo, do juízo final, como dizem. Mas se você e eu aceitarmos que Jesus Cristo nos comprou através do sangue puro carmesim, nós somos salvos. Parece loucura, né? Pensar, nossa, é só isso que faz para ser salvo? A Bíblia nos garante que é só isso que faz para ser salvo. E você, já aceitou esse sacrifício? É tão fácil assim? Porque não é da boca para fora, não. Deus, Ele sonda os corações, Ele sabe exatamente quem crê no Filho dEle e quem não crê. Parece uma loucura, mas eu quero te falar uma coisa. Se a gente olhar para esse mundo, do jeito que está, o pecado, a imoralidade, a perversidade, a crueldade, a maldade, vocês acham mesmo que uma pessoa que está lá no mundo da lama é capaz de acreditar nesse plano sem o convencimento do Espírito Santo? É impossível. Somente o Espírito Santo pode nos convencer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, você pode ler na sua Bíblia, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somente pela graça eu e você somos salvos. Por meio da fé. Você quer ir para o reino de Deus? Você quer ir para as moradas celestiais? Crê que Jesus Cristo foi preparar, mas Ele é o dono das moradas. Para você entrar na morada dele, você tem que aceitar Ele. Por meio da fé nós temos que crer, sem duvidar. Mas isso não é dom de Deus, só o Espírito Santo pode nos convencer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aleluias. Pense nisso, porque aceitar o plano de salvação que Deus fez para a vida do homem, aceitar o Filho dele como único e suficiente Salvador, depende da eternidade da minha alma e da sua alma. Mas é maravilhoso nós sabermos que, por mais que nós somos fracos, frágeis, por mais que nós tentamos ter uma vida de santidade, praticar o bem, amar o próximo, praticar a justiça do reino, ter um caráter espiritual de acordo com Deus, ter gratidão por tudo que Deus faz, nós sabemos que Deus, no amor dele infinito, preparou esse plano, que aí nós podemos descansar no Senhor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço que você se inscreva no canal, faça a sua inscrição e toque o sininho para que você seja avisado todas as vezes que eu postar vídeo. E também, se você quiser, você pode abençoar essa obra, esse ministério que Deus me deu, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Em nome de Jesus, vou estar deixando o Pix aqui na descrição. E que Deus te abençoe grandemente, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Que Ele vai e volta com você, te dando vitória, te dando a graça, a bênção para você e para toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém?